Eu queria usar esse tempo para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, que nos últimos anos, em especial de um ano para cá, né, se tornou parte para mim de uma verdadeira cruzada pessoal, né, rodando o Brasil e mesmo fora dele. Eu fiz isso em todos os estados do Brasil, batendo numa tecla que é um assunto, que é algo, né, que Deus precisou corrigir na minha vida nos últimos anos. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. A gente precisa transbordar o que recebemos de bom, seja um aprendizado direto antes de errar, seja correção depois de termos errado que dá um novo rumo, né? E eu sinto esse encargo. E orando bastante ao Senhor, eu senti de ter uma conversa com vocês nessa manhã, né? E se tiver que dar um título a ela, eu vou usar um título, não lembro se era o título do filme original, mas pelo menos a tradução, quando era garoto: O Céu Pode Esperar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 17. Eclesiastes 7, 17 faz a pergunta: não seja demasiadamente perverso nem tolo. Agora vem a pergunta: por que você morreria antes da sua hora? Depois de repreender um comportamento que é chamado tolo, né, como tolice, a pergunta é: por que morreria antes da sua hora? Esse texto me deu muito material para pensar, porque de alguma forma, ao longo dos anos, dezembro desse ano eu completo 32 anos só de pastorado, pregando mais tempo, né? E se tem algo que eu fiz e participei na vida, foi velório. Talvez a frase mais ouvida em velório, depois do clássico meus pêsames, meus sentimentos, seja um comentário comum. Eu ouvi muito da boca de crentes e não crentes. Pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. E nós temos uma ideia meio que fatalista, que todo mundo tem dia e hora certa, pré-determinado para morrer. Ou seja, a maneira como eu e você escolhemos em relação ao nosso estilo de vida não teria impacto sobre isso. E esse equívoco tem nos custado caro e caro demais, né? E eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. Porque se há uma hora pré-determinada para todo mundo, esse entendimento foi construído principalmente em cima da declaração do Salmo 139, 16, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E a gente muitas vezes confunde pré-ciência com pré-determinismo. Mas a Bíblia não se contradiz. A mesma Bíblia que diz que está tudo registrado, também faz a pergunta: por que morreria antes da hora? Se tem hora pré-determinada para morrer, não dá para morrer antes. Se morre antes, significa que essa hora pré-determinada não é tão inflexível quanto alguns de nós acreditamos. A Bíblia fala sobre pessoas, né, que não apenas podem encurtar os seus dias, mas fala sobre gente que pode aumentar os seus dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita um dos 10 mandamentos: diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você seja de longa vida sobre a terra. Então nós podemos ou aumentar ou encurtar os dias. Se há um tempo pré-determinado, não dá para aumentar nem encurtar. Se dá para aumentar e encurtar, não há um tempo pré-determinado. Então, eu e você precisamos pensar, e lógico, não dá tempo de eu entrar em detalhes, nem explanar o pano de fundo doutrinário. Aqui eu quero apresentar a versão de forma resumida, mas justamente por causa dessa maneira errada de pensar, eu durante muito tempo não me preocupava muito com algumas questões naturais, porque a gente tem a tendência de espiritualizar o que não precisa, né? Por exemplo, em Deuteronômio 22, 8, Deus diz: quando você construir uma casa com terraço, faça também um parapeito, um muro de proteção. Por que é que Deus disse isso? Ele dá razão lá. Ele diz para que você não se torne culpado do sangue se alguém cair de lá. Ou seja, Deus está dizendo: se alguém cair por negligência, por falta de cuidar de vocês, não coloque a culpa em mim. Porque a gente tem a mania de jogar tudo para Deus. O camarada está distraído, olhando o celular, atravessa a avenida, atropelado, a gente diz: Deus recolheu. Imagina Deus olhando do céu e dizer: o que eu tenho a ver com isso? Né? Deus está dizendo: se eu não colocar o parapeito, alguém cair, o culpado é você. Não diga que fui eu que recolhi. Então nós espiritualizamos o que não precisa. Mas Deus prometeu proteger. Isso não nos exime da responsabilidade de nos protegermos. Tanto quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, diz: por que é que você não pula do pináculo do templo? Jesus diz: também está escrito. E vai estar o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Jesus não negou que isso está lá. Ele diz: mas também está escrito. Tem o outro lado que o complementa, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu acredito que muitos de nós temos adotado um estilo de vida
que não receberia outra classificação de Jesus que não seja exatamente esse. Estamos tentando a Deus. Em nome de acreditamos que Deus cura, que Deus intervém, nós ignoramos que certas coisas não precisam ser espiritualizadas. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Não era apenas algo momentâneo, né? O apóstolo Paulo está dizendo e Paulo tinha um ministério de curas e milagres como pouco. Ensinava sobre fé e oração como poucos. Ele não está dizendo, Timóteo, vou botar a mão na sua cabeça e vou resolver isso. Ou você vai só orar a respeito. Ele dá orientações práticas. Se você fizer ajustes na sua alimentação, introduzir alguns alimentos que têm certos elementos terapêuticos que o próprio Criador fez, problema resolvido, você volta a ter saúde, né? Então, outro dia eu estava citando esse texto, até porque Romanos 15,4 diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, até esse conselho. Aí uma pessoa me questionou, você não crê que Deus cura? Eu falei, eu creio que Deus cura. E acho que só espiritualiza quem crê, porque quem não crê vai se garantir no natural. Então, o nosso erro é justamente não apenas porque cremos, mas porque temos visto Deus agir. Mas nós não podemos jogar tudo para Ele. Eu cheguei, né, no ano de 2008, bater o peso de 153 quilos. E o que tinha de amigo tentando me alertar, toma cuidado. Mas eu estava naquela fase, né, que os médicos eles chamam assim daquele intervalo de saúde, o health span. Né? Eu costumo dizer que de perto dos 20 até perto dos 40, normalmente você faz o que quer e a conta ainda não chegou. E um dia eu recebi a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, que veio acompanhada de uma discípula, uma amiga dela da igreja, que era médica. Quando ela entrou e me viu, eu estava no auge do sobrepeso, dos 153 quilos. Ela regalou os olhos e disse, pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falava bem o português, né? E ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. Ela falou, já começamos, vamos até o fim. O senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, esperava ou não, eu falei, sim. Ela, quando foi o último? Ela imaginou, alguns anos. Eu falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Ela fez cara que não acreditava. Eu falei para minha esposa, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Quando o Kelly levantou buscar, não precisa pegar. Eu falei, só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, desculpa, pastor, difícil acreditar que o senhor esteja bem, mas sua palavra vale mais que o exame. Não vou olhar o exame. Eu me senti assim, digno de confiança. Ela começou a fazer as perguntas. Ela só não olhou, ela quis saber da minha boca. Né? Como é que está a questão do colesterol, triglicerídeos, pressão, diabetes? E, naquele momento, surpreendentemente, estava tudo bem, porque eu ainda estava no tal do Health Spa. À medida que eu fui dando os resultados, ela falou, certeza que foi um cardiologista que fez esse check-up? Eu falei, sim. Ela falou, estou curioso para saber o que ele falou no final. Eu falei, olha, ele estava com a cara que nem a da senhora, assim, de que não está gostando. Mas eu lembro que ele jogou o envelope na mesa com o resultado dos meus exames, jogou com força, eu lembro do envelope rodando e batendo no meu peito, e ele falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse estar com resultados tão bons. E dentro de mim eu estou sorrindo, pensando, some de Deus, que é aquela espiritualização que muitos de nós temos feito. No momento que eu falei isso, ela me interrompeu e falou, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, pastor, o senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo. Ela diz, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois chega a fatura. Ela falou, e o senhor está gastando pra caramba, está arrebentando tudo quanto é limite. Essa conta vai chegar e vai chegar alto. E na hora, assim, eu tento lidar com aquilo, resistir na minha mente, mas eu nunca mais consegui esquecer essa frase. Ela ficou martelando na minha cabeça. Não produziu resultado imediato. 1 ano depois, a pressão disparou. Tive que começar a controlar com o remédio. 1 ano depois da pressão, já 2 depois da conversa, foi a vez da diabetes. Chegou com força. Quando eu vi a combinação dos dois, apavorado, comecei a perder peso. Perdi num ano, dentro de um período de 1 ano, até menos do que 1 ano, 27 quilos. Quando eu bati 126 quilos, sumiu a diabetes, resolveu a pressão e eu malandramente parei de emagrecer. Ainda ficaria uns 3 anos e meio, mais ou menos, com esse sobrepeso, mas naquela fase que eu já estava dizendo assim, estou administrando, porque eu vi que a conta tinha chegado. Mas, depois de uns 3 anos e pouco, Deus começou a mandar um exército de gente para me confrontar, me cobrar, me corrigir, e aquilo foi se tornando progressivo. Eu brinco que 2013
foi o ano da conspiração divina. Eu apanhava de todo lado. E valia tudo, dedo no olho, mordida, cotovelada, né? Mas teve 3 conversas que realmente foram parte assim da fase final de entender e começar a mudar o processo. Um deles foi um amigo que me abordou. E quando eu falo amigo, é daqueles que têm coragem de botar o dedo na sua cara, te corrigir. E ele um dia me aborda e fala assim: Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você recebeu de Deus um dom especial, nós não podemos te perder cedo. Quando ele falou isso, eu já reagi. Porque essa tentativa de me assustar com a morte, muita gente já tinha tentado, ninguém nunca conseguiu. Um médico uma vez falou isso para mim, né? Ele simplesmente olhou, quando eu estava no auge sobrepeso, falou: você conhece alguém que tem o seu peso e pelo menos 70 anos? Eu pensei, falei, não estou lembrando de ninguém. Ele falou: pensa bem, não precisa ser amigo próximo. Eu pensei, esgotei todos os níveis de relacionamento, mesmo que superficiais. Falei: doutor, não lembro de ninguém. Ele falou: não lembra porque não tem. Eu falei: emagrece até os 70? Ele falou: não, morre antes. Mas ninguém nunca me assustou com essa ideia, porque eu dizia para as pessoas: o crente não morre, é promovido e transferido, né? Sai daqui da filial, vai para a matriz, vai trabalhar mais perto do chefe. E eu simplesmente conversava isso. Então, quando esse amigo meu começou, eu já acionei o modo faca tramontina, corte rápido. Não podemos te perder. Eu olhei para ele e falei: para mim o morrer é lucro. Citando Filipenses 1. E disparei outra frase de Paulo: partir está com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque eu pensei, vou matar essa conversa no início, antes de começar. O que eu não esperava era o faca tramontina, o corte rápido que veio do outro lado. Ele olha para mim e fala assim: e se você der a sorte de morrer? Falei: como é que é? Foi: meu amigo, vai estudar estatística. Você acha que gente que não se cuida com você morre na primeira? A maioria não dá essa sorte, não. Você está imaginando o quê? Que uma hora vai desligar o disjuntor, né? A cabeça cai, o espírito parte para estar com Jesus num processo rápido, indolor. Ele falou: a maioria não tem essa sorte. Vai sofrer numa cama, dá trabalho para a família. Gente, pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu pensei o seguinte, eu falei: uma coisa é você deixar o melhor dessa vida para ter algo ainda melhor, que é estar com Cristo. Mas tem um limbo aqui no meio, que não é nem uma coisa nem outra. Mas ele mal esperou processar o susto e mandou a segunda frase. Ele falou assim: além de que de uma covardia sem tamanho sua declaração. Ainda me remedou: partir está com Cristo, incomparavelmente melhor. Ele falou assim: melhor para quem? Só para você, seu egoísta. E Kelly, sua esposa, que vai ficar? E seus filhos, que você ainda não terminou de criar? E o plano e o propósito que Deus te confiou? E ele falou literalmente assim: então que se lasque o resto, porque para você é melhor. Falou: se isso não é encarnação da covardia e do egoísmo, me diga o que é. E eu emudeci. Eu nunca tinha pensado pelo outro lado. E quando achei que já tinha apanhado o suficiente, ele mandou a terceira. Ele falou: e para o ensinador de Bíblia como você, parece que não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais, Odilon. Ele me chamar de covarde ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses. Eu abri Filipenses 1 na hora, e eu quero que você abra comigo, para provar que ele estava errado. Só quando abri eu mesmo vi que eu estava errado. Até aquele momento eu nunca tinha enxergado ou entendido Filipenses 1. Eu quero que você leia comigo do verso 20. Se for possível, vou pedir ao pessoal que projete isso. Paulo diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora é o que ele diz: quer pela vida, quer pela morte. A maneira como vivemos deve engrandecer a Cristo. A maneira como vamos morrer também deveria engrandecer a Cristo. Esse é o contexto que Paulo está falando. Verso seguinte, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu nem lembrava da parte o viver é Cristo. Eu só ia para o morrer é lucro. Quando você vive Cristo, para Cristo, o modelo de Cristo, a conversa é outra. Gente, Efésios capítulo 5, né, fala a respeito do Senhor Jesus como modelo que o marido deve imitar no trato com a mulher, e diz que o marido tem que amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui não é um conceito só de amor próprio, mas dentro do amor próprio, que é o universo maior, está falando de amor pelo corpo. E depois de falar isso, ele diz: porque Cristo, falando a respeito da igreja, né, em relação ao seu corpo, o alimenta e cuida dele. Se ele é o nosso referencial de caráter e comportamento, ele cuida do corpo. E o cuidado não se limita à nutrição, ele é abrangente. A pergunta é: de onde eu e você tiramos a ideia que a gente não precisa se cuidar? Então, o viver é Cristo é reproduzir desde o modelo. Gente, quando você olha para Jesus, né,
alimentação saudável, ingestão de água, né? Movimento, exercício físico. Alguns estudiosos calcularam quanto Jesus andou. Além do trabalho manual como carpinteiro, né? É assustador essa conta feita só nos dados que nós temos, que os evangelhos não dizem tudo que ele fez nos 3 anos e meio. Né? Então, alguém calculou, baseado nos textos, de onde saiu, aonde chegou, em quanto tempo, que Nosso Senhor andou uma média de 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Outro calculou só as distâncias, sem se preocupar com a média diária do que ele teria, eliminando os relatos repetidos dos evangelhos, e chegou à conta de que Jesus teria andado, no mínimo, 5.000 quilômetros a pé durante os dias do seu ministério. Não há ângulo ou perspectiva que se avalie Jesus que ele não seja um exemplo. Sono. Jesus, Marcos capítulo 6, quando os discípulos vêm dar um relatório do ministério que está bombando, ele diz, vamos para um lugar à parte, repousar um pouco. Ele não está preocupado só com a sua produtividade, mas com a produtividade sustentável, durável. E se você não respeitando os descansos, ele não só respeitava, mas ele exigia isso dos seus discípulos. Né? E, para concluir a lista, eu posso te garantir que Jesus era magro. Mas magro assim, ó, estilo meu dedo minguinho, no nível profissional, não amador, que alguns aqui são. Eu nem amador sou. Como nós fazemos essa conta? A Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias de jejum. Eu já fiz 10 desses jejuns 40 dias, eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Aquela fome é a fome literal, quando as reservas de gordura que estão sustentando você durante o jejum terminam. Menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum até hoje foi 8,5%. Dá para encarar mais dias. Para Jesus ter tido fome, ele tinha que ter um baixo índice de gordura corporal, ou seja, não há área que a gente possa falar hoje de cuidar do corpo, da saúde, que Jesus não seja modelo. E quando Paulo diz o viver é Cristo, nós precisamos focar. É não apenas para ele, mas reproduzir quem ele é. Aí sim, o morrer é lucro, não apenas pelo que vem depois, mas por termos cumprido aquilo que se espera de nós. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, mesmo que o morrer seja lucro, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora Paulo está dizendo, bateu uma dúvida sobre a escolha. 23. Estou cercado pelos dois lados, outra tradução diz dividido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ninguém vai negar que o céu é maravilhoso. Mas olha o que ele diz no 24. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo, se eu partir para estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Melhor para quem? Só para mim. Mas se eu não for egoísta e, além de mim, pensar em vocês, é melhor que eu fique, para ter mais fruto do meu trabalho. Ainda existem coisas que precisam ser feitas. Eu posso ser útil na vida de vocês. Então, levando isso em conta, e aqui que eu quero usar a frase do tema, o céu pode esperar. Nenhum de nós vai negar que o céu é extraordinário. Mas você tem literalmente todo o tempo do mundo para desfrutar. Vai estar lá a eternidade toda te esperando. Não há razão alguma para que eu e você apressemos a nossa partida às custas de comprometer o plano e o propósito de Deus. Verso 25, ele encerra dizendo, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Observe que partir mais cedo ou ficar mais tempo, Paulo diz, minha escolha. Ele não joga isso como fosse uma decisão arbitrária ou unilateral de Deus. Há muitos motivos pelos quais alguém pode interromper isso. Você tem desde alguém que decide tirar a própria vida, como gente que não ousaria fazer isso, mas como Elias diz, tira o Senhor, eu não. E há muita gente desistindo, por inúmeros motivos. Quando você olha para Elias, é evidente que ele tem um burnout. Sem contar a batalha espiritual que está, um estresse absurdo no nível emocional e físico. E alguns de nós não estamos carregando a estrutura necessária, olhando as 3 áreas de espírito, alma e corpo, para suportarmos a batalha na qual nós estamos envolvidos. E nós precisamos repensar a maneira como estamos lidando com o corpo. Essa primeira conversa com esse amigo foi uma pancada. Pouco tempo depois, me apresentaram um outro pastor, esse não era amigo, tinha acabado de conhecer. Supostamente, quando você está conhecendo alguém, você se esforça para ser simpático, apresentar a melhor versão. Esse camarada não fez esforço nenhum para me agradar. Primeira pergunta que ele me fez, a hora que nos apresentaram. Falou, você já ouviu falar de um avivalista escocês? Escocês não. Eu acho que é escocês. Chamado Robert Murray McCheyne.
Falei, já ouvi falar do McShane? Conhece as frases, citações dele? Ele nem deixava eu falar, né? Era perguntas em sequência. Conhece as frases, citações dele? Falei, algumas, se tem uma deles no último livro, era o último da época. Ele falou, conhece a mais célebre? Falei, olha, eu não tenho certeza se eu conheço. Ele falou, se não sabe, não conhece. Eu pensei, você está para o crime, está estreando uma ferradura nova aqui hoje. E ele olhou para mim e citou a frase mais célebre do McShane. Foi a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe, um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia. Faleceu aos 29 anos. Não chegou aos 30. E a frase, por ele citada no leito de morte, foi: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Basicamente, ele estava dizendo: o propósito será comprometido, porque eu não cuidei do meu corpo como deveria. Associado ao que eu tinha entendido de Filipenses 1 e da outra conversa, foi a segunda pancada. Essas duas primeiras conversas, eu, usando a alegoria do boxe, eu digo que foram knockdown. Me botaram na lona, mas não me desmaiaram, não me apagaram. Mas viria a terceira. Essa aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas em especial alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso. Quem é? Quero conhecer. Descubro que em novembro de 2013 a gente ia falar numa mesma conferência em São Paulo. Eu faria a abertura na primeira noite e o encerramento. O problema é que eu falava na quinta noite, sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Eu não iria ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar lá na primeira noite, para a gente conhecer, e felizmente ele estava. Quando terminou o evento, os organizadores fizeram uma janta para os pré-eletores na igreja mesmo. Hoje em dia já não janto depois de culto. E naquela época comia na hora e na quantidade errada. Então quando nós fomos comer, meu prato era uma montanha, e eu olhei para o dele, a hora que a gente se encontrou depois de servir, e era um pratinho daquele que a gente chama simbólico. Mal sujou o prato, tinha quase nada. Eu simplesmente olhei e pensei em voz alta: está se cuidando. É lógico que eu não queria conversar sobre aquilo. O tamanho do meu prato, com o peso que eu estava, nessa época eu estava ali na fase dos 126 quilos. Quando eu falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta: quantos anos você tem? Fora que eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, pode esperar isso. E eu já respondi com a cara meio desanimado, né? Eu estava para fazer 41, estava com 40 anos, já adiantei, falei 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Acho que ele percebeu minha reação, quis se explicar. Porque ele falou assim, quando eu estava com 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40, eu morri. Ele falou isso, eu olhei para ele e falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como morreu? Ele falou, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, e falou, ela é minha testemunha. Foi ela que me socorreu, me levou para o hospital, assistiu tudo. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas. Eu sempre brinco, não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conversei com vários, eu faço muita pergunta. E para encurtar a história, ele falou, olha, meu corpo entrou em falência aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas 4 primeiras eu voltei. Na 5ª eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca. O médico continua o procedimento, falou, acompanhei pelo relógio da parede. Não tinha noção que eles tentavam isso por tanto tempo. Foi em torno de 1 hora. Né? Eu acho que o limite costuma ser uns 40 minutos. Ele falou, tentou muito a 5ª vez. Quando não deu mais, ele falou, estou assistindo do lado de fora toda a cena. Falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e a do médico. Quando ele interrompeu o procedimento, dizendo não há o que ser feito, eu vi o desespero da minha esposa, ela pedindo, ele explicando por que não tentaria. Ele falou, acompanhei tudo. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo, entregou para ela. Eu vi que horas eram no relógio da parede, quando ele assinou o meu lado. Estou vendo tudo isso do lado de fora. E ele falou, Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele falou assim, eu não sentia permissão de vir a encarar, mas ele falou, antes de Jesus falar, eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de Jesus falar, eu curioso já perguntei, falei, o que ele falou? Ele me disse que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci, eu sabia para onde é aquela conversa. O Senhor continuou falando para ele, disse, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. E você conseguiu abortá-lo porque nunca cuidou do seu corpo. Quando eu ouvi essa frase, nunca cuidou do corpo, eu interrompi ele. Falei, para, será gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou, não. A única coisa que estava em ordem era o meu peso. Tudo o resto era uma bagunça.
não me alimentava direito, não me exercitava, não dormia, não descansava. Né? Ele falou, minha vida era uma bagunça. E ele falou assim, cara, 44 anos, meu corpo entrou em falência. E eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto dos carioca. Caraca! E quando falei caraca, ele falou, calma que fica pior. Eu estou tentando pensar, como é que pode ficar pior? Você acabou de assistir você saindo do corpo, sua mulher desesperada com a sua partida, Jesus te chamando de suicida e dizendo que você encurtou seus dias e abortou o plano, como é que pode ficar pior? Ele falou, não, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou, eu tenho isso na minha memória, como qualquer fato real da minha vida. Ele falou, penso numa memória que me fez mudar de vida e que me faz lembrar aquela mensagem. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora, aquele ambiente velório que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo e dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? A conta nós sempre jogamos para Deus. Nessa hora, que a pessoa fazia o comentário da visão, Jesus, quando estava falando no ouvido dele, enquanto ele tinha visão, Jesus disse, além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Se as duas primeiras conversas foram knockdown, essa foi nocaute. E eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo, sabe? Eu falei, eu não sei porque eu cheguei até aqui, porque eu fui tão teimoso, porque eu nunca ouvi ninguém. Mas eu falei, a partir de hoje muda. Eu falei, nós dois sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia. Eu falei para Deus, eu vou ter que repensar tudo que eu acredito. E eu não sei te dizer nesses últimos anos quantas vezes eu fiquei lendo essa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, procurando versículo por versículo, tudo que a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo, sobre a nossa responsabilidade com a morte. E eu não só descobri que a Bíblia não joga a conta para Deus como o tempo todo, fala da nossa responsabilidade. E aí você precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Viver para cumprir o propósito. Né? Viver para cumprir aquilo que Deus espera de mim e de você, mas não viver de qualquer forma. Se a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a pergunta que eu e você precisamos fazer é como é que nós vamos terminar? Nós precisamos terminar bem, gente. Não só dizendo como Paulo combatiu o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé no plano espiritual, mas terminar bem em todas as áreas. E eu não sei você, mas meu projeto, né, de vida, falando dessa vida terrena, é cumprir o plano e o propósito de Deus, mas terminar bem. Terminar bem espiritualmente, terminar bem emocionalmente, terminar bem no meu casamento, na minha família, né, com os meus filhos, não só na execução de um chamado e de um propósito, mas terminar bem com saúde. Eu comecei muito cedo no ministério. Isso significa que a maior parte dos meus amigos pastores eram sempre mais velhos do que eu. Eu estou hoje com 52. Então, assim, a maioria dos meus amigos estava de 60 até hoje a 70 anos. Porque eu comecei a ver nos últimos anos, sobre a forma como alguns deles estão entrando na velhice, não me empolgou. Porque muitos estão colhendo o resultado da sua negligência. O livro de Eclesiastes nos faz pensar o futuro desde que a gente está vivendo a mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A vida inteira eu li esse texto só para pensar na parte espiritual. Lembra do Criador, vida espiritual. Mas se você olhar aquele texto, ele não fala só da parte espiritual. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o nosso ser integral é espírito, alma e corpo. Ele vai abordar, além da parte espiritual, questões emocionais. Afaste do seu coração a mágoa. Eu tenho visto muitos ministros serem destruídos pela mágoa, não sabem lidar com as ofensas, com as decepções. Gente, Jesus falou, vai construir uma torre, senta a calcular quanto custa. Nós precisamos preparar a nova geração de pastores, sendo honestos com eles. E dizer para eles o que eles vão enfrentar. Se o próprio Jesus olha para os discípulos e diz, até quando vos sofrerei? E vamos acreditar que nós não vamos ter desgaste com as pessoas? Né? E muitas vezes a gente não é nem preparado para lidar com essas questões. E nós precisamos guardar o nosso coração. Ou coisa chata é lidar com um velhinho amargo. Eu não quero terminar minha vida dessa forma. Mas a Bíblia não fala só do espiritual, nem só do emocional. O texto de Eclesiastes diz assim, remova do teu corpo a dor. Esse texto para mim foi um mistério, um enigma durante muito tempo. Eles nem tinham analgésico na época. O que dizer? Anti-inflamatório, o resto dos medicamentos. Como é que se remove do corpo a dor? Eu demorei para entender esse texto.
Mas aos 30 anos de idade, por causa do excesso de peso, a má alimentação, a falta de sono, doía tudo. Hoje, aos 52, eu não tenho dor. Nós podemos ter um estilo de vida que remove do corpo a dor. E nós podemos, em cada uma dessas áreas, trabalhar, né, uma dimensão de cuidado. Eu não estou tentando colocar o cuidado do corpo acima do espírito e do emocional. Mas pelo menos as outras duas áreas a gente fala mais. Mas na doutrina das nossas igrejas, de uma forma geral, a teologia do corpo é só: não entregue ele à sujeira da imoralidade. Eu falei que Paulo diz antes sobre engrandecer a Deus no corpo. E nós precisamos entender que isso envolve várias questões. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, se puder projetar 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu chamo de sarcástica e retórica. Né? Por quê? A pergunta que ele faz é: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É o santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Por que eu chamo de sarcástica e retórica? Porque Paulo sabia que os coríntios sabiam que o corpo era o santuário do Espírito. Pastor Luciano, como é que você sabe que Paulo sabia, que os coríntios sabiam? Ele já falou isso na carta, gente. Primeiro, aos Coríntios 3,16, ele afirma isso. E no 17 ele diz: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, nós não podemos esculhambar o corpo, fazer o que queremos com ele e achar que não vai ter, né, um dia de prestação de contas diante de Deus. Então agora ele está dizendo: vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo e que vocês não são donos de vocês mesmos, vocês não se pertencem. Por que nós não nos pertencemos? Verso seguinte, o 20, ele começa com a conjunção explicativa. Por quê? Que é a palavra de ligação entre o raciocínio está sendo construído e a explicação que vem depois. Porque vocês foram comprados por preço. Ele está dizendo: você não é seu dono porque você tem um dono. Seu dono é quem te comprou. Agora, pois, se você entende o que é ser comprado, redenção, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de glorificar a Deus no corpo. Agora, qual é o contexto dessa declaração? Verso 18, se der para voltar aí. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Gente, não é difícil entender que glorificar a Deus com o corpo, em essência, Paulo está dizendo: você não tem o direito de pegar o seu corpo e botá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu, é santuário do Espírito Santo. Você tem um dono que exige que você glorifique. Glorificar é o uso correto. E não é difícil entender esse aspecto de fugir da imoralidade. Eu entendi isso com 15 anos de idade, gente. Recém-batizado do Espírito Santo, lendo esse texto, isso queimou meu coração de uma forma que eu fiz a Deus uma promessa. Eu falei para Deus: esse corpo nunca vai conhecer imoralidade. E tenho sustentado a promessa até hoje. Mas foi só uns 11 anos atrás, depois da conversa com o Paulo Canuto, que eu parei para me questionar: mas é só isso? E com só isso eu não estou diminuindo a importância de fugir da imoralidade. Só é a pergunta feita no sentido de exclusividade de aplicação, só serve para essa área. Porque se o contexto imediato é imoralidade, se você voltar um pouquinho antes no verso 13, Paulo estava falando de outro assunto. Ele diz: Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Antes de falar de moralidade, ele está falando de alimentação. E a pergunta a ser feita é: nós temos que glorificar Deus com o corpo nessa área? A resposta implícita na lógica é sim. Mas apesar de aqui a gente ter algo implícito, nós temos uma declaração explícita em 1 Coríntios 10:31. Um versículo que durante anos eu não enxerguei. Ou quando enxergava, achava que era só para falar do ritual, né, dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento, ou dos alimentos proibidos, ou da comida do culto a ídolos. Em 1 Coríntios 10:31 a Bíblia diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, serve para tudo, façam tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo começa por comer e beber, e depois entra o resto. Eu me questionei aos 41 anos de idade, mesmo tendo prometido aos 15 nunca entregar o corpo à imoralidade, e não tendo feito isso porque eu queria glorificar Deus. A pergunta que eu fiz foi: eu já comi ou bebi para a glória de Deus? E a resposta assustadora, chocante para mim foi: não. O que eu fazia, na verdade, era uma desonra a Deus. Eu tive que aprender a mudar não apenas quantidade, mas qualidade. Muitos de nós temos nos alimentado muito errado. Quando você vê 2 Reis, capítulo 4, Eliseu chegando em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra, o que pressupõe ausência de alimentos.
Eliseu fala para um dos discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele sai. Época de fome, gente, não é para ter comida dando sopa, sobrando. E ele encontra uma trepadeira silvestre cheia de fruto. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu a capa deles. Não deu nem para levar na mão. Eu fico imaginando o que aquele garoto pensou. Se ele era meio espiritual, deve ter pensado, provisão de Deus. Se era um pouquinho mais carnal, deve ter pensado, dei sorte. O que ele não parou para pensar é porque ninguém colheu aquilo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto é claro, diz assim, visto não saber o que eram. Curioso que quando Deus chamou minha atenção, visto não saber o que era, eu fui estudar o que eram as colossíntidas, porque eu nunca soube. E algo recorrente na literatura antiga é mencionar que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham uma propriedade terapêutica, era laxante para o intestino. Mas em grande quantidade, não remetia só à vulga diarreia. Elas eram altamente tóxicas e chegavam a causar sangramento intestinal até a morte. Quando a comida é servida, alguém grita morte na panela. E não era força de expressão, tipo, estou morrendo de fome ou de sede. Hoje a gente não está morrendo de verdade. Ali era morte. E se Eliseu não intervisse com um milagre, eles não teriam sobrevivido à comida e não havia muita opção. Foi necessário um milagre. O dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo, por que a morte foi parar na panela? Eu nem pensei muito, falei, ignorância do cozinheiro, que botou veneno lá sem saber. Na hora que eu falei isso, ele me pergunta, e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês. Gente, a maioria de nós não tem noção de quanto veneno a gente ingere. Desde aditivos químicos, conservante, corante, né, saborizantes, aromatizantes. A indústria alimentícia agora está apostando alto nos realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que você consome nos produtos alimentícios. E pela desinformação, interpreta como se fossem hormônios. Hormônios são hipossolúveis, armazenados, diluídos em gordura. E a tireoide de todo mundo está uma bagunça há muito tempo. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos. Cada 5, dobra de novo e de novo e de novo. Não me diga que é só o poder diagnóstico. Os cientistas da longevidade estão dizendo que nós só temos um remédio, voltar a comer como nossos avós e bisavós. Ou seja, cortar industrializados, processados, ultraprocessados. Né? A lista aqui pode ir longe. Se a gente for falar de açúcar e glúten, então, que são venenos absurdos, então a gente vai ter que reaprender muita coisa. Né? Eu, durante muito tempo, como hiperativo, acreditava que dormir era perda de tempo. Meu médico, há 10 anos atrás, o dia que eu falei isso na cara dele, eu falei, ó, você quer que eu durma 8 horas? Eu dormia de 4 a 6. Eu dizia, 8 horas é um terço do dia, eu não quero passar um terço da minha vida dormindo. Olhei para ele e todo hiperativo se gloria disso. Falei, para mim dormir é perda de tempo. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho tão interessante quando encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Você apelou, miserável. Às vezes a gente acha que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Eu já tinha escrito o livro sobre o cuidado do corpo, estava rodando na gráfica em janeiro do ano passado. Eu estava num retiro de jejum e Deus me pregou uma peça, eu brinco. Ele falou assim que você chegar nesse lugar de retiro, eu já estava no 7º dia de um jejum, ele falou, os primeiros 3 dias, não beba água. Eu nunca tinha ficado mais de um dia sem água. Normalmente o limite bíblico para jejum sem água são 3 dias. Ele falou assim, durante 3 dias não beba água, não saia do quarto, não fale com ninguém. Gente, um imperativo, não sair do quarto e não falar com ninguém. É um desafio, mas o comando era tão claro. Já que não ia beber água, eu pensei, não posso me exercitar, nem dentro do quarto, senão vou ter sede. Então, era uma atividade a menos. Pastor, mas não li a Bíblia? Horas. Mas não enchia o dia. E eu li a Bíblia toda em um mês. Mas não enchia o dia lendo a Bíblia. E lendo com calma, anotando, estudando, cruzando referência. Não orava? Horas. Mas não enchia o dia. Aproveitava para adorar? Horas. Mas não enchia o dia. Eu dormia até doer as costas, como diziam os antigos, que não tinha o que fazer. Dava um soninho no meio da tarde, descansava de novo. E aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Só que no final deles, a minha surpresa foi, eu nunca tinha entrado na minha vida no modo de descanso da mente, como entrei naqueles 3 dias. E quando os 3 dias passaram, eu voltei a beber água, eu já podia sair do castigo, entre aspas. O Espírito Santo falou comigo, eu vou te provar que o descanso não sabota a produtividade.
Ele falou, hoje você vive diferente, mas você não crê nisso de pleno coração. Ele diz, você adotou um padrão de disciplina, de sono e descanso, mas você ainda não entendeu como deveria. Ele falou, eu vou te provar. E depois desses 3 dias, Deus me deu um desenho de um livro. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas em 10 dias. Meu recorde era o livro do jejum. Escrevi 270 páginas em 40 dias. Eu queria escrever um livro sobre jejum e jejum. Então, terminei as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do último dia. Era o meu recorde. Agora, eu escrevi um livro maior, um mês de folga. Ou seja, muitos de nós não queremos perder 3 dias de descanso, mas perdemos um mês de produtividade. Então, assim, não existe lógica num estilo de vida que nós estamos adotando. Não, mas a igreja demanda. Ok, você quer ser pastor por quantas décadas? Ou pelo menos continuar derramando sua sabedoria, mesmo depois de ter passado o cajado. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim julgar você. Eu conheci pouca gente tão esculhambada como eu fui em todas essas áreas do cuidado do corpo. Muito pouca gente. Eu estava assim entre os piores pecadores dessa área. Agora você pergunta, pastor Luciano, o senhor acordou um dia resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para acabar com a minha saúde? Não. Então a pergunta lá de Eclesiastes é, não seja tolo. Por que morreria antes da hora? Morrer antes da hora é chamado tolice. E tem 2 tipos de tolice. Uma é a ignorância, a outra é a negligência. E não importa qual das duas. Tem gente que está pecando como eu pecava por ignorância, por não entender. Mas tem gente que depois de entender não quer mudar. Aí para mim é um pouco mais de tolice, porque ele está pecando por negligência. Mas nós vamos ter que repensar. Um dia desse minha esposa olhou para mim e ela tirou onda comigo dizendo assim, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Eu comecei a rir, ela falou, se um dia, nós vamos completar 30 anos de casado esse ano. Ela falou assim, se um dia alguém me dissesse, você ia cuidar de alimentação, nutrição, do jeito que você faz, né? Ela falou assim, se alguém me dissesse, você ia cuidar de sono, de exercício físico, como você faz. Ela falou, eu não teria acreditado. Eu falei, nem eu. E minha mudança não foi toda da noite para o dia. Um dia desse, um amigo que estava próximo, ele falou, você pontua tudo que come? Eu falei, sim. Contar caloria? Eu falei, mais do que isso. Eu controlo os macronutrientes. O que eu como de gordura, o que eu como de proteína, o que eu como de carboidrato. Né? Ele falou, e essas cápsulas que você toma? Eu falei, suplementação, eu controlo tudo de uma maneira que você não entende. Ele falou, isso virou uma religião. Eu falei, não é uma religião. Eu falei, eu descobri que é parte da mesma. Eu só não conhecia. E aí ele ficou bem quietinho, pensando. Né? Então, assim, eu comecei a perceber algumas coisas. Aos 41 anos de idade, minha idade metabólica biológica era de mais de 70 anos. Aos 52, ela regrediu para menos de 40. Então, assim, nós podemos virar o jogo. Você lembra do que Caleb falou para Josué? Quando diz, eu quero esse monte. Imagina o Josué olhando para o Caleb, como quem disse, você está com 85 anos de idade. E diz, minha força para entrar e sair, para guerrear, é a mesma de 45 anos atrás. O que ele está dizendo? Idade cronológica, 85. Idade biológica ou metabólica, 40. Hoje em dia nós estamos invertendo. Idade cronológica, 40, e a biológica está em 85. Nós estamos jogando invertido. Quando você vê a disposição de Paulo na velhice de pregar, apanhar, sofrer, dizer eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, mas está firme e forte, tem que ter algum desafio e inspiração para mim e para você. Então, assim, eu não vim te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só estou tentando te apresentar uma nova proposta de futuro. Agora, eu acredito que ninguém muda. Não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Transformai-vos, Romanos 12, pela renovação da vossa mente. E você não muda a mentalidade ouvindo um assunto desse por 40, 45 minutos. Então, o meu encorajamento, né, é que você possa acessar aqueles livros. Meu médico, a gente queria escrever um livro todo junto, ia ficar muito grande. Aí a gente tinha pensado o seguinte, eu faço mais a parte bíblica e da minha experiência, faz a parte médica e científica, mas o meu médico também, além de cristão, é pastor. Ele foi enchendo a parte dele de Bíblia. E um hábito que eu desenvolvi, é tudo que eu vou lendo, ele me botou para ler muito material médico, científico, a última década, eu costumo já extraindo citações de gente que tem peso e autoridade. Então o material que eu estava preparando também estava cheio. A gente olhou e falou, cara, é melhor publicar 2 livros. Mas a gente organizou isso de maneira que eles não fossem
repetitivos e sim complementares, até quando a gente aborda os mesmos assuntos. E ali, nesses dois materiais, tem muita coisa boa, né? Mas um capítulo que ele tem no livro dele sobre detoxicação e um no meu chamado Os Efeitos Saudáveis do Jejum, é uma descoberta, uma redescoberta, vamos dizer assim, recente da medicina. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um pesquisador japonês que comprovou, documentou por quase 20 anos, o que décadas antes já tinha dado um prêmio Nobel a outro cientista, que é o processo chamado autofagia, limpeza do corpo, das células. E esse camarada demonstrou e comprovou de forma inquestionável diante da ciência que a partir de 16 horas em jejum, seu corpo ativa o modo de autofagia. A partir disso começou uma febre no mundo todo chamada jejum intermitente, você já deve ter ouvido falar disso. Eu vivo isso como estilo de vida. Eu normalmente como numa janela de 6, 7 horas, fico 17, 18 horas sem comer todo dia. E eu estou mapeando, literalmente, com muitos resultados, meu corpo há anos. Nesses jejuns prolongados, meu médico chega a pedir 60, 70 tipos de exames de sangue, fora os outros, para a gente comparar o antes e depois. Né? É impressionante o impacto que o jejum tem tido sobre a minha saúde. Mas se a gente não souber fazer, ele pode ser nocivo, se fizer do jeito errado. Mas do jeito correto, ele pode ser muito benéfico. Eu tenho visto muita gente ser curada de muita coisa, né? Nesse processo de autofagia. Das coisas que você nem imagina a variedade. Esse dia um pastor amigo meu fez 40 dias de jejum. E o médico dele, um endócrino, que não é crente, queria conversar comigo. Porque ele nunca é um cientista da área do jejum, nunca tinha visto ninguém fazer mais de 7 dias. Quando ele falou que ia fazer 40, o cara falou, mas comendo uma vez por dia? Ele falou, não. Com líquido? Ele falou, não, só na água. O médico falou, não vou entrar nisso não. Ele falou, doutor, o senhor devia repensar o seu título de cientista. Tem um exército no meio de nós, na nossa igreja, fazendo esses jejuns. Ele falou, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, vou assumir um compromisso com o senhor vai me avaliando na primeira semana. Se eu estiver bem, o senhor vai me liberando para continuar. Se algum momento o senhor mandar parar, eu paro. Se não, o senhor vai ter comigo o que os médicos não costumam ter, um laboratório. Ele falou, nesses termos eu entro. E depois ele estava tão impressionado, esse meu amigo brincou com ele, falou, o mestre Jedi dos jejuns nossos está chegando aí, você quer falar com ele? E ele veio falar comigo, nunca tinha pisado numa igreja. Ele falou, cara, eu estou impressionado com o que aconteceu no corpo dele. Eu falei, eu vou descrever para o senhor primeiro, antes de ter ouvido ele ou você. Ele falou, com todos vocês é a mesma coisa? Falei, em linhas gerais, sim. Só autofagia, que a gente nunca sabe o que vai melhorar, porque depende do problema que a pessoa tem. O que te surpreendeu? Ele falou, olha, ele tinha um fungo branco nas costas, que não tinha dermatologista que curasse. Desapareceu. E a gente tem visto impactos no espírito, na alma, no corpo. Então, assim, a gente não tem pregado mais o jejum só como algo espiritual. A gente tem dito que, bem compreendido, bem praticado, eu não estou falando que você tem que fazer jejuns prolongados como eu faço. Se a gente tivesse um dia por semana, gente, de pausa, de descanso para o intestino, já ia ter um impacto na sua vida espiritual e física fora do comum. Então, assim, não vim falar nada com presunção, estou te falando como um pecador arrependido, corrigido por Deus, mudado, transformado. Esperei anos de uma boa prática e testemunho nessa área para começar a ensinar, mas assim, eu quero com muito amor e carinho te fazer uma advertência. A gente não quer você só frutificando hoje e descartável daqui a alguns anos. Né? A gente quer que você termine bem em todas as áreas. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir com isso. Né? A gente, como eu falei, está disponibilizando um volume maior de material que pode te ajudar não só a mudar a mente, mas algo que eu descobri nesse processo aqui, eu termino, foi que a constância, ela depende do seu nível de convicção. A turma fala, pastor, o senhor mudou tudo uma vez? Eu falei, claro que não. Perdia peso, ganhava um pouco. Perdia de novo, ganhava um pouco, até estabilizar. Dormia 8 horas, demorou muito tempo eu consegui dormir 8, meu corpo não estava habituado. Mas daqui a pouco, na correria, começava a me perder, tinha cuidado novo. Começava a treinar, daqui a pouco me perdia na correria, não está exercitando. Todo mundo, ninguém muda tudo de uma vez. E quem tenta, normalmente não consegue. Mas o que eu descobri, que a base da constância é a convicção. Então você não precisa só mudar a mentalidade. Quanto mais convicto você vai se tornando à medida que muda, mais constância você vai apresentar. Eu espero de alguma forma te ajudar com isso. Alguém tem que tirar esse microfone de mim. Acho que a gente podia orar se arrependendo, Luiz? Pedindo a Deus graça, entendimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Eu tenho muitas testemunhas aqui de gente que conheceu o antigo Luciano e quem vê o atual agora. Eu perdi cerca de 60 quilos, mas a diferença é que eu botei de 12 a 15 quilos de músculo no corpo. Significa que a conta aí está para mais de 70 quilos de gordura eliminado, né? Existe muita coisa que a gente pode ir fazendo a longo prazo. Não aconteceu tudo da noite para o dia, mas quanto mais eu entendi essas verdades, mais a sério eu levava elas. E, gente, eu nunca tive tanta disposição física na vida. Toda hora o pessoal pergunta, como é que você aguenta esse ritmo? Como é que você aguenta essa agenda? E eu falo, gente, hoje, além da paixão por Jesus, da consciência do que eu fui chamado a fazer, né, eu tenho uma disposição física que eu nunca tive. Mas ainda assim, há momentos que eu percebo, estou passando alguns limites, tem que dar uma parada, tem que dar uma pausa, né? O descanso tem se tornado para mim a ferramenta cada vez mais importante, inclusive para aumentar a produtividade. Mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para arrumar e melhorar. Mas eu espero, de alguma forma, te ajudar a pensar e contribuir. Aqueles de vocês já estão se cuidando, que possam fazê-lo ainda mais. E fazer isso com uma mentalidade. Honrar e glorificar o Criador e Redentor dos nossos corpos. Viver para cumprir o propósito. Eu também tenho motivos adicionais, né, que são mais pessoais. Quando eu estava enroscado naqueles 126 quilos por alguns anos, alguém me conseguiu uma bariátrica com um dos melhores médicos de graça na faixa. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Porque eu alegava que eu não tinha condição de fazer. O pastor, eu falei para ele que o senhor seria um bom garoto propaganda, né? Ele falou, argumentei que o senhor ia ser um conferencista mais conhecido do que já é, e ele teria você alguém na vitrine. Falei, vou ter que pregar com a camisa do patrocinador. Ele falou, não. Onde surgiu a situação, o senhor fala. Eu fiquei tão empolgado que eu estava orando por aquilo. Na frente dele, fiz cara de paisagem para parecer crente. Falei, vamos orar. Quando ele saiu, fui fazer fé. Meu Deus, estava te pedindo, o senhor jogou isso no colo, aleluia. Nem perguntei o que Deus queria, estava só agradecendo. O Espírito Santo falou comigo. Você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu levei um susto. Falei, estou te entendendo. O cara tem uma bariátrica para vender, o senhor não tem nada para vender. Ele falou, para vender não, para entregar sim. Ele falou que eu comecei a te corrigir, você ainda nem entendeu direito a ponto de mudar. É parte de uma mensagem que eu quero que você pregue para a minha igreja. E você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pensei, perdi a bariátrica, tinha acabado de ganhar, perdi na hora. Pastor, o senhor é contra? Não. Eu acho que ela deveria ser o último recurso. E o cuidar do corpo, gente, não é só comer menos. Você vai ter que aprender a descansar, vai ter que aprender a comer direito, vai ter que aprender a se exercitar. Existe um combo que sua bariátrica não resolve. Ela é um bom início para quem já extrapolou limites. Mas naquela hora, quando Deus falou isso comigo, eu falei, vai ter que ser na raça, né? Então, sim, se eu conseguir, eu acredito em qualquer um podendo fazer o mesmo. Eu adicionei recentemente o último motivo à minha lista. Foi quando eu entrei na adolescência. Eu não tenho memória com avós. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Aquele tempo era para seguir mesmo? Isso é um golpe, é uma pergunta retórica. Vocês me dão mais 2 minutinhos só para contar isso? Então, como vocês, estou com compromisso e agoniado. E não é criança na escola, mas a gente tem mania de otimizar. Então, deixa eu bem depressa. Eu não tive memórias com avós paternos. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Os maternos estavam assim, como diz aqui no sul, só a capa da gaita. Viveram pouco, sem muita qualidade de vida, então perdi eles muito cedo e não sofri. Tudo que todo mundo fala dos avós eu não tive. O abraço do vô, o beijo da avó, a comida, né, a casa, nada disso. Mas quando eu ouvi as memórias da minha esposa, falando principalmente da avó materna dela, eu achava a coisa mais linda. Mas quando meu filho disse que eu ia entrar na adolescência, eu já sou avô de 3. E só aqui quem é avô sabe que eles são a sobremesa da vida. Eu tomei uma decisão, falei, eu quero estar lá por eles, eu quero estar inteiro. E eu tomei a decisão, falei, eu vou cansar eles não vão me cansar. Até agora está dando certo. Esses dias minha netinha mais velha, que está para completar 5, ela olhou para mim, a gente brincando, ela, cansei, vovô, e eu, yes. Só que a prole não para de aumentar e eles têm pilha Duracell. Então, eu estou dedicado, né? Seja quais forem seus motivos adicionais, que eles não excluam, honrar e glorificar o Criador e o Redentor do corpo e viver para cumprir o propósito.
Pai, nós pedimos graça e favor para entender, para digerir, para processar essa palavra e, acima de tudo, para corresponder com ela. Queremos nos arrepender, seja da ignorância ou da negligência. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não deixar isso cair no esquecimento. Queremos suplicar sabedoria do alto, favor, para criarmos, ó Deus, uma adaptação, uma mudança, primeiro de mentalidade, depois de comportamento. Eu quero suplicar graça e favor sobre meus irmãos. Alguns de nós vamos precisar de um empurrão, inclusive de cura, intervenção divina nessa área de saúde, e nós oramos por isso. Mas suplicamos que a boa mão do Senhor nos guie nessa jornada de correspondência contigo, porque nos recusamos morrer antes da hora. Queremos te glorificar, viver para cumprir o propósito, e nós suplicamos graça e favor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar ao ministério da palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante, e eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio, e eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, né, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, né? Há um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje, Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, né? Verão e inverno, aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, né, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal,
Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, né? Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, né, ela não se aplica apenas a uma semente literal, como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não, é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas: não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus. Não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo: eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou: eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto, e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos. A gente vivia em comunidade, repartia o que tinha. No início, Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né? Porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou: eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio, na época não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei: olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor.
Pensa na ansiedade das crianças. Chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando. Eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho. Eu dizia, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte? Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai, eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Polly, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80. Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Polly que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo, né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo, eu não devia ter feito isso com as crianças. Eu estou procurando ensiná-los, mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para estocar isso, eles vão ficar muito desanimados. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição, de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto, Nos próximos dias não aconteceu nada, mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, eu estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele? Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Eu falei, vou obedecer. Eu falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. E eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Polly. Eu pensando, não fala na Polly. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante, tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Polly, está dando para os filhos dos outros.
Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Eu falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Eu falei, agora eu vou ficar bom de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, né? E a hora que eu falei isso, eu falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Eu falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Poli Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe. Eu falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola, que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Eu falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Eu falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Eu falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Poli Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar o quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados, Poli Hot Wheels. Falei, quem planta Poli Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Poli Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes, falei para Deus, te vira. Agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras da tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre da tarde e da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala, pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei, eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei, você vai devolver? Ele falou, vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei, ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para a casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei, todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei, olha, alguém entregou isso para o papai agora, eu acabei de pegar, ainda não sei o que é, mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou, esse aqui é meu, esse aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Poli que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os dois olharam para mim, pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Poli e Hot Wheels. Poli e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga, colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho, planta trigo, vai colher trigo, planta Hot Wheels e Poli, vai colher Hot Wheels e Poli, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa, não depende de ser crente ou não. Jesus disse, por exemplo, qualquer que disser no seu coração, e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte, levanta-te e planta-te no mar. Ele diz, se falar crendo, vai acontecer com ele. Então assim, de novo vou dizer, sobre a questão das palavras, isso é assunto para ensino de outro dia, mas Jesus diz, falou crendo, vai ter resultado, e ele diz qualquer. Ele não falou, olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz, é com qualquer pessoa.
Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue. Em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo, se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então, nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais, embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz, perdoem e serão perdoados. Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhe será dado, ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo, né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte: outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz: quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim, voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei, gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei, não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada, né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia, pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho, meu pois é, né? E em todas essas circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava, a ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né, e dizer para Kelly, vou para ajudar. Ela diz, olha, o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis, pode ser perigoso. Eu digo que você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem, um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou, agora eu quero ver. Falei, vê o que? Ele falou, a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei, você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele, não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda, você imagina há 18 anos atrás. E eu falei, não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Eu falei, não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei, não vou te provar nada, você só vai assistir.
Ele falou, mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Falei, hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou, olha, tem uma caminhonete que parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente tinha pego a subida. Ele falou, tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou, estou com uma suspeita. Eu falei, qual? Ele falou, ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então, se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei, nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou, pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei, não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim, algum problema elétrico? Eu falei, sim. Ele falou, eu posso te ajudar. Eu falei, se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou, eu posso fazer mais do que isso, eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro, e vou fazer isso. E ele falou para mim, quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar. Né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica, não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha, né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, eu não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom, e além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você pode repetir isso comigo? Diga, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, aqui nós temos lei de causa e consequência. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o pão com o pobre. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído, a explicação que vem depois. Ou, como Fábio, o diácono da igreja, professor de português, me deu uma aula, é uma conjunção explicativa. E agora eu falo isso em todo lugar para parecer que eu estudei. Eu fico gastando até onde não preciso. Conjunção explicativa. E eu não sei onde eu estava no dia da aula que explicaram isso, que eu nunca soube o que é. Mas será abençoado. Por quê? Porque faz algo que provoca bênção. Eu sei que há uma doutrina bíblica inquestionável, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça, e que a graça se acessa pela fé. Mas muitas vezes isso leva os cristãos ao extremo de que eu não faço nada. Tudo o que acontece não tem a ver com merecimento. E eles confundem isso com responsabilidade. Como se a gente não fizesse absolutamente nada. Bom, se para acessar a graça que eu não mereço, eu preciso crer, é lógico que tem um efeito de causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. A obediência é apresentada na Bíblia como uma expressão de fé. Então, quando eu decido andar na palavra, escolho, me responsabilizo por isso, eu também estou expressando fé. E a Bíblia está dizendo que o que reparte o pão com o pobre, né, ele será abençoado. E será abençoado por causa do que fez. Porque quem planta tem o direito de colher. Não apenas o direito, tem a inevitável consequência. E não importa o que plantou. Se o plantio é bom, a colheita será boa. Se a semeadura é ruim, né, de uma semente ruim, a colheita será ruim. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que alguns semeiam ventos e colherão tempestades. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Outra tradução diz, nisso não há acepção de pessoas. Então não importa se estamos falando do crente, do não crente, da pessoa boa, da pessoa ruim. Semeou injustiça, vai colher injustiça. Por outro lado, em contrapartida, se semeou justiça, vai colher o quê? A justiça. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Segundo tópico, colhemos na proporção do que semeamos. Então, não apenas o seu plantio, sua semeadura determina qual será a colheita.
O tipo de semente determina o que você colhe. Mas a proporção da semeadura também determina a proporção, né, da sua colheita. E aí nós precisamos considerar a declaração de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, o tamanho, a dimensão, a proporção da colheita está relacionado à proporção da semeadura. Nós precisamos entender que quando falamos a respeito disso, não apenas o que semeamos determina o que colhemos, mas essa questão do volume também precisa ser colocado nessa equação, também precisa ser entendido. E há dois aspectos que se enquadram dentro desse outro princípio que nós estamos abordando. Não apenas o quanto plantamos, no sentido de quantidade final, mas a recorrência, né? Porque muitas vezes você pode imaginar, semeei muito, mas fiz isso uma vez só. Isso significa que eu teria uma colheita só. Mas semeio sempre com frequência, terei sempre colheitas frequentes. Então, esse entendimento bíblico deve gerar em mim e você algumas percepções, né? Acredito que Deus não nos informaria de tudo isso, a não ser com uma finalidade: que a gente não só entendesse que nossas ações terão resultados, mas que a gente pudesse escolher bem as nossas ações, para através delas, intencionalmente determinar os nossos resultados. Essa é a lógica ao longo da Bíblia. Em Deuteronômio 30, 15, depois no verso 19, Deus vai dizer a mesma coisa: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz: escolhe vida. E diz: se vocês me obedecerem, vida e maldição. Vida e bênção. Se vocês me desobedecerem, morte e maldição. E diz: suas ações terão consequências. Ciente disso, você planeja melhor como vai agir, sabendo o que serão os frutos das suas ações. Quando falamos da lei de semeadura e ceifa, não é diferente. Esse volume de informações não explica todos os mecanismos de como tudo funciona, mas nos dá um mínimo para que a gente possa, e daqui a pouco vou abordar alguns desses princípios, para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Dito isso, eu quero passar para o terceiro e último tópico. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos a proporção do que semeamos. Algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja, amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz: se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala, pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo, olha, não é literal. Né? Alguns acreditam que quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos. Né? A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, né, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam, né, a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido, né? Você
está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento. Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas. Guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras, né? Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha. Mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega um momento de dificuldade, está em desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim: surgiu um imprevisto. Eu falo: olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível: haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza, a gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo: você não sabe o que vai acontecer no futuro. E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia: olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles: tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia: mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher. Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender: existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, né, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber. Não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna um inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, né? E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, né? Eu fico imaginando que diversão para a madrugada. E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta: o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz: nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz: não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. Eu tenho visto coisas que eu fiz para ajudar outros. E muitas vezes a gente vai tomar escolhas e decisões, e teve momentos onde eu senti uma direção de Deus, de fazer investimentos na vida de pessoas. Então, por exemplo, estava me organizando com Kelly a longo prazo, como podemos fazer para depois de ter ofertado a nossa casa, voltar até a casa própria, a gente cheio de planos. Mas eu lembro de uma ocasião que eu tomei conhecimento de uma pessoa
né, que se ela não fosse ajudada, ela ia perder um consórcio todo o dinheiro investido, e o Senhor falou comigo, ajuda. Eu pensei, ele não se precaveu para o imprevisto dele. Eu me precavi, agora tem que pagar a conta dele. O Espírito Santo diz, reparte com 7 e até com 8. Você não sabe o que é que vem depois. Você não sabe quando e como vai precisar. Falei, vou te obedecer, né? E falei para aquela pessoa, como eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, eu não quero tomar vantagem do senhor, não adianta o senhor me emprestar dinheiro que eu não tenho para devolver, porque a coisa está feia. Ele falou, o que podemos fazer? Eu te vendo o consórcio de uma forma bem justa. Eu não queria consórcio, mas naquele momento entendi que era a forma de ajudar. Fizemos a transação. Isso me aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Mal sabia eu que na hora certa que eu mais precisasse, aquilo viria. Eu lembro que uma dessas pessoas era muito próxima, de confiança, e ficava no meu pé, pastor, vamos transferir esse negócio. A gente tem que dar exemplo, esse negócio não fica para depois, mesmo que a gente tenha testemunha, que se um de nós faltar, a coisa não para assim, é melhor resolver. E eu fui enrolando ele, até que um dia o Espírito Santo falou comigo. Acordei de manhã, ele falou, liga para fulano, faz a transferência do consórcio hoje. Eu pensei, está um dia corrido. Ele disse, faça hoje. Liguei para a pessoa, falei, ó, te vira, eu estou na correria, vou espremer aqui meu horário, você espreme o seu, entramos num acordo, fomos lá. 3 da tarde, fizemos a assinatura, transferimos o consórcio. 3h40 eu fui contemplado. Na hora que eu mais precisava para adquirir a nossa casa, estava lá aquele crédito. Então, a colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam, mas pastor, como exatamente funciona? Eu falo, respondo com 2 palavras, não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo, sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação para desfrutar o resultado. Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele, sabendo tudo que sabe, se não plantar, não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz, a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é o padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas. Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim, cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Ele falou, deve ser bom ser amado.
Eu senti uma dor naquele comentário. Falei, por quê? Ele falou, eu raramente ganho presente. Eu falei, antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei, existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei, você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus disse, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e estiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei, olha, se você permanecer perto de mim, tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão parar aqui. Vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe. E é impossível não experimentar essa lei. Mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja, que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso. E falei, olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso. E se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá. E seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou, pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou, mas só me preocupo com uma coisa. Eu falei, qual? Ele falou, o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse, o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei, não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei, quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou, eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei, daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando, e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos. Aí essa pessoa falou, estou lembrando daquilo que você falou. Eu falei, você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimamos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E diz, já que tem colheita, por isso vamos fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos, né, apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz, entender os princípios, ter o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, né, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo? E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, né, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, né, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar, persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, né? Verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim, semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela
ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta, pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei, não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois à tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas, mas uma coisa que é certa, o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender que isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve, tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, o efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso, não se limita ao aspecto material e financeiro, desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, E independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Vamos orar. Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente, podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades. E que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém.